Pronto, gente, vamos lá? Beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula e vamos lá. Bem, nessa parte nós vamos falar um pouquinho sobre a importância, né, do estudo dos protozoários no sentido, né, da parte referente à saúde. Então, vamos falar um bocado sobre as protozooses. Beleza? Deixa eu clicar aqui para poder pular. Pronto. Então, a primeira nós vamos falar sobre a amebíase, que é uma doença provocada pela ameba, né? O principal protozoário que vai causar a amebíase é a entamoeba histolítica. É muito comum em locais em que não tem tratamento de água, em que as pessoas consomem, né, a água diretamente de rios, poços e etc., né, sem o devido tratamento. Aqui nós temos a imagem da entamoeba, é uma ameba, né, ela tem prolongamentos, né, tem os pseudópodes, mas o que realmente a gente acaba consumindo é o cisto, que depois vai eclodir e liberar a ameba, né? Ocorre principalmente pela ingestão de água ou alimentos contaminados, alimentos que tiveram contato com a água contaminada, né? Com certeza. E aí vem mais ou menos aqui. A entamoeba histolítica parasita principalmente o intestino grosso dos organismos, provocando feridas. Entra aqui no intestino e depois vai para os glóbulos vermelhos, né? É comum as pessoas terem, né, a chamada disenteria amebiana, né, provocada pela amebíase, né? Então vamos lá. Ela se reproduz no intestino e forma cistos que são eliminados com as fezes, podendo contaminar a água e diversos alimentos. Então, o não tratamento da água, o não tratamento do esgoto, isso aquilo, pode ocorrer uma proliferação da doença, né, devido à falta de saneamento básico. Então, é essencial que a gente possa ter contato com a água, a água que veio de um local que teve um tratamento adequado, né? E é ruim a gente estar ingerindo água de locais que não tem tratamento. Ah, professor, mas lá no meio do rio, do riacho, a gente beber aquela água ali, a gente pode pegar isso? Pode. Infelizmente é a realidade, né? Inclusive era muito comum, antigamente, as pessoas fazerem exames, né, de fezes e aparecer que a pessoa tinha, né, amebíase provocada por esse tipo de ameba. Então vamos lá. Em casos mais graves, pode ocorrer diarreia com sangue e fortes dores abdominais. Forma de prevenção: beber água tratada, fervida ou clorada, né, lavar as frutas, legumes e verduras que for consumir e manter bons hábitos de higiene, né, lavar as mãos, né, aqui no caso referente à água, ferver, não ficar defecando em qualquer lugar, né, tem-se um lugar adequado, uma privada, um vaso sanitário, onde quer que seja, né, lavar bem os objetos e evitar contaminação com poços, né. No caso, se você consome água de poço, que ele tem uma distância razoável, né, da fossa séptica da sua casa. Beleza? Vamos para a seguinte, que é relativamente bem conhecida, né? A famosa doença de Chagas, ela é provocada pelo protozoário, né, conhecido como Trypanosoma cruzi. Cruzi porque quem descobriu, né, o descobridor foi, não me lembro se foi o descobridor, foi em homenagem a ele, Oswaldo Cruz. Então a gente pode ver aqui nitidamente vários tripanossomas aqui, mas tem um destaque aqui para mostrar para vocês como é que ele seria. Tá vendo? Essas outras são células, né, do local onde ele está sendo, parasita. E aqui a gente está cheio de tripanossoma. Todos esses, né, fininhos aqui, tortinhos, são tripanossoma. Como é que ocorre o contágio? O contágio ocorre a partir da picada, a partir do contato com o triatomídeo, o triatoma, né, o percevejo, que é conhecido como barbeiro, né? Tem cores marrons, marrom escura, com manchinhas amarelas, né? Ele tem um tamanho razoável, né? Não sei quantos centímetros, 2, 3, 4 centímetros, né? E é muito comum em locais onde, principalmente onde as paredes não são pareadas, né? Não foi passado o cimento, né, em galinheiros, em chiqueiros, locais onde ele pode se esconder. E é um animal, o triatomídeo, ele é hematófago, ele suga sangue. Mas não é a partir da picada dele, é a partir das fezes dele. Porque ao picar o local, você coça e leva as fezes contaminadas para o local. Ok? Então, transmissão a partir das fezes, percevejo, sugador de sangue, popularmente conhecido como babeira, a transfusão de sangue contaminado pelo protozoário, de mãe para filho, através da placenta, com amamentação. Pode sim a mãe passar para o filho, infelizmente, pelas duas formas.
Beleza? Olha lá, ele picando o cara vai lá, coça, né? E aí, pelo local da ferida, ele joga as fezes contaminadas, né, para dentro, e aí contamina a sua corrente sanguínea. O Trypanosoma cruzi pode viver, no caso ele vive no intestino barbeiro, né, por isso que ele sai nas fezes, ele vai picar e sugar o sangue da pessoa. Durante a picada ele elimina as fezes que contêm os tripanossomas. Coçando o local, os parasitas são introduzidos na pele a partir do orifício, né, do buraquinho deixado pela picada. A partir da corrente sanguínea, ele pode se alojar em vários outros locais. Ele pode continuar só na corrente sanguínea, e para o baço, e para o intestino, e para o coração, são diversos locais onde ele pode se instalar. Aqui embaixo a gente tem, né, 2 órgãos, esse da esquerda eu estou na dúvida, mas o da direita é um coração. A gente pode ver o tanto que um coração está maior, a gente chama de cardiomegalia, né, quando o Trypanosoma se aloja no coração, ele faz com que o coração aumente muito, muito mesmo. Sintomas: febre e inchaço no local da picada, né? Isso indica que teve contato, feridas na pele e, posteriormente, né, a inflamação do órgão, né? E no caso mais severo, que é o caso relacionado ao coração, infelizmente, doenças cardíacas, podendo inclusive levar à morte do indivíduo. Forma de prevenção, né? Tapar as frestas onde o percevejo pode se esconder, na sua casa ou nos locais próximos onde você reside. Substituir moradia de barro e de madeira por outras de tijolos. Né? Exigir garantia de sangue sadio em transfusões de sangue. A transfusão pode sim passar. E usar inseticida para combater no caso, o vetor da doença, que é o barbeiro. Beleza? Outra doença também que é uma zoonose, né? Que ela é passada também a partir de um vetor, no caso um inseto vetor, que é a malária. Né? O nome do protozoário é o Plasmodium. No caso, quem vai provocar a doença é a picada do mosquito fêmea, né, do gênero Anopheles, né, ou também conhecido como mosquito prego. Né? O mosquito, a picada, o protozoário, né, ele está presente na saliva do mosquito. Né? Então a picada faz com que penetre, né, os protozoários, e eles entram no corrente sanguíneo, mas eles vão se instalar principalmente no fígado. Pode se instalar em outros órgãos, mas principalmente no fígado. É um parasita das células hepáticas. Né? Mas pode também, né, se acumular na corrente sanguínea e parasitar também, né, os glóbulos vermelhos. Ok? Uma coisa interessante sobre a malária é que as pessoas que possuem uma doença conhecida como anemia falciforme, que é uma doença em que a pessoa falcêmica, os glóbulos vermelhos dela, eles têm forma de meia-lua, essas pessoas têm mais dificuldade em pegar malária, entendeu? Porque o plasmódio, por ele ser inicialmente parasita dos glóbulos vermelhos, não consegue parasitar o glóbulo vermelho, porque boa parte deles estão deformados, em forma de meia-lua. Então ele tem essa dificuldade e acaba a pessoa tendo uma certa resistência. Mas isso também não significa que seja bom, porque a anemia falciforme é uma doença muito, muito, muito complicada para o indivíduo. Sintoma principal da malária: febre alta. Né? Como é que você vai prevenir? Como é uma doença que vem a partir de um mosquito, né? Evitar, né? Prevenir que o mosquito encontre os focos de reprodução, são riachos, lagos, etc. Né? E evitar o contato, colocar telas nas paredes, nas janelas, mosquiteiros, etc. Evitar o contato do mosquito para com você. Leishmaniose também é outra doença relativamente conhecida, né? Ou são muitas doenças relativamente conhecidas, né, provocadas por protozoários. Né? O nome protozoário é o Leishmania brasiliense, mas tem outros, né, do gênero Leishmania também que podem provocar. Olha aí também, bonitinho, compridinho, né, flagelado, igual o Trypanosoma. Né? E vamos lá. No caso, também a partir da picada de um mosquito, também a zoonose. Né? O nome do mosquito é conhecido como mosquito palha, mas pertence ao gênero Phlebotomum. Né? E aí vamos lá. Existem 2 estágios da doença, que é uma que é externa, que provoca lesões, feridas, né? E outra que é a parte interna, que
que é a úlcera de Bauru, que provoca, né, inflamação em alguns órgãos internos. Né? Feridas na pele, no lábio, no nariz. As feridas podem obstruir parcialmente a cavidade nasal, provocando sono agitado e insônia. Em alguns casos, até destruição do tecido, que provoca um resultado, né, bem feio na pessoa. Ok? A giardíase, que é provocada pela Giardia lamblia, né, a gente já tinha falado dela lá no outro vídeo, é uma doença do aparelho, mais do sistema gástrico, do sistema, né, digestivo. A transmissão é também por água ou alimento contaminado, lembra muito a ameba, né? E ela, no caso, ela se instala no intestino delgado. Sintoma: diarreia, desidratação e até, em alguns casos, morte. Toda doença que causa diarreia excessiva com desidratação pode levar à morte, porque a perda excessiva de líquido do corpo é perigosíssima. Formas de prevenção da doença, né? Beber água tratada, fervida ou clorada, lavar legumes, frutas, legumes, verduras antes de consumir e manter bons hábitos de saúde. Muito similar à amebíase, né? Então, fez suas necessidades, lavar bem as mãos, antes de consumir alimento, né? Lavar bem, entendeu? Manter os hábitos básicos de higiene. A gente observa que boa parte dessas doenças são prevenidas a partir de uma boa higiene, né? E principalmente a questão do tratamento da água, né? E do esgotamento, né? Para que eles sejam bem tratados. Toxoplasmose, né? O nome do protozoário é Toxoplasma gondii. Aqui a gente tem um cisto e aqui a gente tem um esporozoário, né? O cisto se rompe e libera vários esporozoários aí. Essa doença, ela passa a partir do contato com as fezes de gatos, entendeu? Principalmente gatos, mas podem ter outros animais domésticos, né? Principalmente gatos, beleza? As fezes do animal podem conter os cistos do parasita, que são espalhados por insetos como moscas e baratas. Os cistos podem ser adquiridos quando a pessoa entra em contato com as fezes contaminadas ou quando ingere algum alimento contaminado. Então, o gatinho lá, o chaninho lá, faz cocô. Nas fezes dele estão os cistos, que poderão eclodir e liberar os protozoários. E aí, insetos que têm contato com isso vão espalhar pela casa. Então, às vezes, você nem tem contato diretamente com as fezes do animal, mas, infelizmente, né, como foi colocado, esses insetos podem espalhar. E é ruim porque, por exemplo, se uma mulher grávida pega a toxoplasmose, ela passa isso para o feto e isso pode causar má formação e, em alguns casos, até morte, né? Infelizmente é bem grave para mulheres grávidas, podendo até prejudicar a sua gestação e o seu filho, né, nascendo com alguma malformação ali durante a formação, durante o nascimento, nascer com alguma malformação. Os principais sintomas cortou aqui parte de baixo, gente. Mal-estar, dores de cabeça, musculares, febre, lesões oculares com perda parcial, quase total da visão. É uma doença que pode afetar, né, a nossa visão. Em caso de grávidos, o bebê pode nascer cego, deficiente ou até mesmo morrer. Viu, gente? Que a gente tem uma criança, né? Olha as manchas na pele. Vamos lá. Prevenção. Ao ter contato com o gato, né, com os animais, lavar bem as mãos, né? E que ele possa fazer as necessidades dele em locais, né, que não sejam abertos. Por exemplo, é comum um gato, por exemplo, ter uma caixa de areia, ele faz o cocô, depois ele vai e tampa as fezes. O gato mesmo ele é até relativamente higiênico. E se ele fizer em algum local aberto, ficar aberto, o ideal é sempre tapar ou recolher as fezes, jogar no local adequado. E se você teve contato com o animal, ir lá e lavar as mãos. Né? Tem gente que beija, dorme, abraça gato, tem que tomar cuidado. Bem, e aí a gente encerra, né? Deixa eu puxar para cá. Aqui embaixo a gente tem uma ameba tão bonitinha, parece uma estrela do mar, mas é uma ameba. E ali embaixo a gente tem um trio parada dura ali. Parecem 3 paramécios. É de um desenho, não me lembro qual. Então, a gente ficou por hoje a aula. Beleza? Tchau, 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 tchau. Até a próxima.